A Corte Pálida, cavaleiros leais ao rei e ao reino de Hallownest. Esse vídeo é baseado em uma expansão feita por fãs. Alguns fatos apresentados aqui não são canônicos e não refletem a ideia da Ten Cherry, embora muitas coisas são baseadas na própria lore de Hollow Knight. Oghren, o leal, sempre pronto para o chamado do rei e dos seus companheiros. Isma, a bondosa, cuidou do bosque onde ela eventualmente descansaria e estava sempre preocupada em manter todos unidos e acalmar Oghren em seus dias mais turbulentos. Dryia, a feroz, com seu afiado ferrão, ela tomou para si a responsabilidade de proteger a rainha de Hallownest, lutou contra os louva-a-Deus traidores quando a infecção se espalhou. Hegemol, o poderoso, um grande cavaleiro, tanto em tamanho quanto em bondade no seu coração. Hegemol guardou com a sua vida os portões da cidade e permaneceu firme, enquanto o reino entrava em decadência. Agora, uma estátua ocupa o seu lugar. Zimir, a misteriosa. Vindo de terras desconhecidas, Zimir carrega a sua lâmina Stoat, uma das mais poderosas já feitas. Ela encontrou o amor em Hallownest e depois disso, nada foi como antes. No fim de tudo, ela recuou para o seu lugar de descanso quando o reino caiu em ruínas. Os 5 grandes cavaleiros de Hallownest que participaram da terrível batalha contra o Wyrm Negro e também o cerco do Brasão de Aço, vencidos aí com muito sacrifício, fez deles os mais fiéis e respeitados servos do Rei Pálido. Tamanho era o desafio quando Hallownest estava em seu auge. Manter o reino funcionando, os perigos afastados, exigiria insetos capazes de realizar tal feito. A Corte Pálida é criada para trazer o equilíbrio a cada nível de Hallownest e também estabelecer proteção a cada ponto vulnerável e de maior importância para o reino. Isma cuidou do bosque na importante hidrovia real. Um trabalho enorme para levar vida até um local que não havia nem luz. Mas ela realizou com maestria e protegeu de todo e qualquer invasor. Ela também cita que nunca viu o rei portar nenhum tipo de arma, mas ele tinha um grande poder, pois criou um reino maravilhoso. Ao mesmo tempo que ela luta ao lado de Oghren, tenta também esconder seus sentimentos para que aquilo não interfira na batalha que estava por vir. E no fim de sua vida, ela descansou no lugar que mais gostava, e ali ficou, como uma memória, uma fagulha de esperança para quem quer que seja. Oghren, sempre tentando ficar com seus companheiros e orgulhoso de tudo o que fizeram juntos, sempre ao lado de Isma, Videira e Esterco. Formavam um par quase invencível, muitas técnicas combinadas que não davam chances para os inimigos. Após a partida da doce Isma, Oghren se viu responsável por cuidar do seu legado e partiu rumo à hidrovia real, protegendo assim a entrada do bosque de Isma. E lá ficou até os dias atuais, sempre imaginando que um dia se reuniria com seus grandes companheiros. Dryia adorava uma luta e, segundo a própria, seu poder se rivalizava com o de Zimir, o que pode indicar que em alguns momentos elas treinavam juntas, sempre afiando o seu ferrão feito através do minério pálido, item de extremo valor e com origens aí dos seres pálidos. Ela era veloz e muito eficiente para vencer qualquer adversário. No seu último suspiro, ela deu a vida para proteger a Dama Branca, rainha de Hallownest, e ali ficou, mesmo imóvel e sem vida, guardando a entrada do local de qualquer invasor. Segundo ela, muitos não tinham coragem de voltar os seus ferrões contra os próprios insetos infectados. Era uma tarefa difícil e que poucos poderiam realizar. A Dama Branca cita em alguns diálogos a sua grande preocupação com Dryia. Mesmo não sabendo da sua queda, a relação das duas parecia de mãe e filha.
Egmol, o grande cavaleiro, estava guardando um dos locais mais importantes do reino, a Cidade das Lágrimas. Embora grandalhão e algumas vezes desajeitado, ele treinou com Ysma e saiu de lá com uma boa lição. A missão de proteger os portões da grande cidade não poderia ter sido dada a alguém melhor que ele. Um maestro com a sua arma, destruindo o que quer que apareça. Egmol se manteve de pé, enquanto a cidade ruía e todos estavam em desespero. Ninguém nunca viu o seu rosto, e o seu paradeiro ainda é um mistério. Egmol ainda poderia estar vivo? E se estiver, por onde ele andou todo esse tempo? Zimir de terras além, tão misteriosa quanto a flor que ela carrega. Uma flor que nasce até mesmo sob condições terríveis e que pode dar a ela um poder fora do imaginável. Carregando a lâmina Stoad, criada a partir dos ferreiros de sua terra natal, ela tem uma agilidade fora do comum e um poder que muitos desconhecem. Mas o seu coração foi tocado de forma diferente. Em um relance, enquanto acompanhava o Rei Pálido, ela se depara com Louva-a-Deus, a filha do traidor. E aquilo foi o suficiente para que ela tivesse um propósito ainda maior em Hallownest. Mesmo que quase impossível, Zimir não descansaria até vê-la uma última vez. Em sua última aparição, Zimir aguarda ansiosamente pelo seu último desejo, uma flor de sua terra no local onde descansa sua amada. Quando ela sente que o objetivo foi realizado, desaparece e nos dá indícios que talvez a veremos mais uma vez, em outras terras, em outros mundos. Não podemos subestimar o poder da flor delicada. No fim, cada cavaleiro ficou separado, sem o grande monarca para governar tudo. Cada um teve que fazer os sacrifícios necessários, pela última vez. O quão importante seria se todos estivessem juntos. A Corte Pálida, sem dúvidas, tinha um poder inimaginável. Bom, galera, esse aí então foi um resumo da expansão feita por fãs. Eu não citei aqui cada diálogo, né? Até para não ficar um vídeo tão longo e cansativo de assistir. No original eram aí mais de 30 minutos. Resolvi fazer então de uma forma diferente, mas contendo tudo que eu achei de mais importante. Claro que vou deixar aí um link no comentário fixado e na descrição também, todos os diálogos do Chamado dos Campeões, inclusive com os amuletos e textos, após vencer cada boss por 5 vezes, além do uso do Ferrão dos Sonhos em cada um. O diálogo com o Shil e o Ferreiro também vai estar lá. Quem quiser, é só acessar e curtir tudinho. Agora eu vou apresentar aqui algumas perguntas e as minhas respostas para cada uma. Seria interessante também se vocês respondessem aí nos comentários cada uma delas. Quem era o mais forte dos cavaleiros? Em minha visão, apesar da flor conceder uma forma mística para Zimir, Egmol ainda é o mais poderoso dos 5. Qual foi a melhor luta? Sem dúvidas, a da Zimir em sua forma mística. Cada detalhe e poder ver, nem que de forma não canônica, um cavaleiro da corte manifestando toda sua força foi sensacional. Embora a luta dupla, Ogryn e Ysma, foi a mais divertida para mim. O que mais emocionou nessa expansão? Ver a Cidade das Lágrimas foi surreal. Só imaginava como seria tudo aquilo em funcionamento, insetos para lá e para cá. Ver um vislumbre disso tudo foi um dos momentos mais mágicos de toda a campanha. O que poderia ser acrescentado? Para mim, uma aparição do Rei Pálido no final fecharia com chave de ouro, mesmo que não fosse em um combate. Mas ele nos mencionar como Cavaleiro Vazio, receptáculo puro, o poder que ofuscará os sonhos e a luz, teria sido um espetáculo. Então é isso, lembrando que os diálogos completos estarão no vídeo linkado na descrição e também no comentário fixado. Eu espero que tenham gostado, foi um vídeo feito aí com muita dedicação e respeito à obra original. Se eu deixei de mencionar algo, podem ter certeza que os diálogos estão bem claros e dá para entender de uma forma bem tranquila. Apesar de eu ter colocado aí todos os pontos principais que eu achei nesse vídeo. Finalizamos assim a magnífica saga da expansão Pale Court.
Que venham mais projetos como esse e que sirva de inspiração para muitos que pretendem criar algo para o jogo. Um agradecimento especial a toda a equipe que desenvolveu, a todos vocês que acompanharam essa saga e a todos que ainda se mantêm firmes e com bastante esperança em Hollow Knight Silksong. Deixo um grande abraço a todos e nos vemos, claro, no próximo vídeo.